Hoje nós vamos trazer informações a respeito do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Nós estamos recebendo a convidada especial do Hospital São Marcos, que vai nos explicar um pouco a respeito deste problema. Como vai? Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí, Olá, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro eu queria saber da senhora, hoje é considerado o Dia de Combate ao Câncer Infantil. Isso tem preocupado muito os médicos, os especialistas no Brasil? Com certeza. Nós trabalhamos no sentido de conseguirmos cada vez mais melhores chances de cura para as nossas crianças. Então, a intenção é que nós tenhamos um diagnóstico cada vez mais precoce para que tenhamos crianças cada vez mais curadas e sem sequelas graves. Crianças que sejam curadas e que ao longo da sua vida elas possam ter uma vida normal, como é o que a gente já tem com crianças que fizeram tratamento e que hoje têm uma vida relativamente ou completamente normal. Agora, doutora Gildene, por que é tratado como especificamente com um tema especial, com especialistas para essa área, o câncer infantil? O câncer infantil é uma doença que precisa ser tratada com uma equipe altamente capacitada e especializada de profissionais que trabalham nessa área. Na verdade, o câncer infantil é tratado não só pelo oncologista pediátrico, que no caso sou eu e outros que a gente tem aqui no nosso estado, na nossa cidade, mas por uma outra gama de profissionais, ou seja, uma equipe multiprofissional que inclui várias especialidades, ou seja, inclui todas as especialidades médicas e afins para que esse paciente seja tratado da melhor maneira possível e tenha os melhores resultados no seu tratamento. Bom, vamos falar um pouco mais a respeito do câncer infantil, que tem preocupado tantos especialistas. Vamos ver aqui nas informações que nós temos. Qual é a frequência que se observa? Ele é um câncer muito comum? Na verdade, não é uma doença muito comum o câncer. Ele chega a ser uma doença rara. Só que é uma doença rara, mas é uma doença grave, que ninguém quer ter um diagnóstico desse na sua família. Sim. Aqui no Piauí, nós temos pacientes em número mais ou menos de 8 a 12 por mês de casos novos que chegam para tratamento inicial. Então, assim, isso é um número grande para o nosso estado. Nós estamos, assim, no país, entre os primeiros estados que tem maior número de pacientes com esse diagnóstico. O Piauí? O Piauí. É mesmo? É um dos estados que tem grande número. Nós temos, assim, um centro de tratamento que antigamente a gente recebia muitos pacientes dos estados próximos. Hoje, por conta da regulação de toda uma normatização que o Brasil tem feito, que os estados têm feito, mesmo assim a gente acaba recebendo também muitos pacientes que são do Piauí, mas na verdade não são do Piauí. Isso e acaba aumentando o nosso número, que não é um número real, assim. Nossa estatística, na verdade, não é uma estatística só do Piauí, nós sabemos disso. Nós temos inúmeros outros que chegam e que se colocam como do estado, sem ser do estado. Agora, doutora Gildene, existe prevenção para o câncer infantil? Então, não tem prevenção para o câncer infantil. O que a gente preconiza é que toda criança seja acompanhada com um pediatra, para que esse pediatra, nas consultas de rotina, possa conhecer essa criança e detectar qualquer alteração que aconteça nessa criança para o diagnóstico precoce. Então, nós não temos medidas de prevenção, nós temos diagnóstico precoce. Qualquer sinal ou sintoma que por acaso alguma criança apresente, que chame a atenção do pediatra, do médico da família, da pessoa da urgência, para esse diagnóstico essa criança tem que ser encaminhada e encaminhada precocemente para que esse diagnóstico seja feito. Quais são os sinais? A mais comum das doenças neoplásicas é a leucemia. Sim. E a leucemia, ela corresponde a mais ou menos 30% dos casos de câncer infantil, ela se apresenta como uma doença comum da infância qualquer. Então, ela se apresenta com uma criança que tem anemia associada a manchas roxas na pele, às vezes a sangramento, dores nas pernas, às vezes febre relacionada à queda das defesas e infecção. São sintomas que são comuns a várias doenças. Daí a importância do acompanhamento periódico de todas as crianças com o seu pediatra, o que não tem sido feito rotineiramente pelas famílias. Elas têm esquecido de ter aquele acompanhamento regular, periódico,
de levar a sua criança ao pediatra, mesmo que ela não tenha nada. Essa é uma avaliação de rotina que precisa ser feita. As consultas periódicas da puericultura, que ela vai no pediatra, o pediatra encaminha para a próxima consulta e tem que vir naquela data. Qualquer alteração, então, o pediatra já vai detectar precocemente e a gente vai ter bom resultado com o diagnóstico cada vez mais precoce. Crianças que apresentam gripes, que gripam muito, que têm alguns sinais de fragilidade, de defesa do organismo, elas podem ter uma doença mais grave? Não, isso pode estar dentro de várias doenças, mas é uma coisa que tem que chamar a atenção. Criança que tem infecções de repetição precisa ser investigada. Às vezes não necessariamente é uma leucemia, mas pode ser uma doença que pode predispor a uma outra doença mais grave. E aí essa criança precisa ser vista. É aquela coisa de que toda criança precisa ser levada ao pediatra acompanhado regularmente. Porque aí então o pediatra vai perceber a mudança de frequência de infecções daquela criança e investigar se for necessário. E eu queria agradecer a doutora Gildene Alves. Muito obrigado pela participação aqui, pelo alerta em relação ao câncer infantil. Muito obrigado pela participação, doutora Gildene, que traz detalhes aí pra gente do câncer infantil com a ajuda aí do Hospital São Marcos. Um abraço a todos no São Marcos, colaborando conosco aqui no quadro Vida.